Olá, estamos de volta. Hoje nós vamos ler o capítulo 34. Ele é um pouquinho mais longo, tá? Havia duas Maria João Flores que moravam em Campo de Ourique. No dia seguinte, depois da aula de português, Gregórios pegou um táxi até lá. Na primeira porta à qual bateu, morava uma jovem mulher com duas crianças agarradas às pernas. Na outra casa foi informado que a senhora Flores havia viajado por 2 dias. Ele foi ao hotel buscar a gramática persa e depois seguiu até o liceu. Bandos de aves de arribação sobrevoaram ruidosamente o prédio abandonado. Ele esperara que o vento quente da África voltasse a soprar, mas aquele ar ameno de março, em que ainda se podia notar um sopro de rigor invernal, se manteve. Dentro do livro de gramática havia um bilhete de Nathalie Rubin. Consegui chegar até aqui. Quando ligara para dizer que o livro havia chegado, ela disse que a caligrafia era difícil e que havia vários dias não fazia outra coisa. Os pais estavam impressionados com a sua aplicação. Ela também lhe perguntou para quando ele estava planejando a sua viagem para o Irã e se não era um pouco arriscado hoje em dia. No ano anterior, Gregórios havia lido uma pequena crônica no jornal acerca de um homem que começara a aprender chinês aos 90 anos. O autor se divertira à custa do idoso. Você não faz a menor ideia. Com essa frase, Gregórios começara o seu esboço de carta do leitor. Por que estraga o seu dia com isso? Perguntara Doxíades, quando viu com a irritação como a irritação devorava Gregórios. Ele acabou por não enviar a carta, mas a indiferença de Doxíades o incomodara. Quando, alguns dias atrás, em Berna, experimentara até que ponto ainda se lembrava dos caracteres persas, sua memória havia conseguido resgatar pouca coisa. Ainda estou lá, naquele distante lugar do passado. Nunca saí de lá, mas vivo espalhado no passado ou a partir dele, escrevera Prado. Os milhares de modificações que impulsionaram o tempo, comparados com esse presente atemporal do sentir, são fugidios e reais como um sonho. O feixe de luz que entrava no escritório do Sr. Cortês se deslocou. Gregórios pensou no rosto irremediavelmente imóvel de seu pai falecido. Queria ter-lhe falado sobre o seu medo da tempestade de areia na Pérsia, mas ele não era um pai a quem se contavam essas coisas. Percorreu a pé o longo caminho até Belém e programou o roteiro de maneira a passar pela casa onde morara o juiz com o seu mutismo, as suas dores e o medo da reprovação do filho. Os cedros se erguiam contra o céu noturno. Gregórios pensou na cicatriz escondida pela gargantilha de veludo na garganta de Adriana. Melody ia e vinha atrás das janelas iluminadas. Ela sabia se aqueles eram de fato os cedros vermelhos e o que tinham a ver com o ato devido ao qual Amadeu poderia ter sido acusado de lesão física num tribunal. Aquela já era a terceira noite que ele passava na casa de Silveira. Vivo aqui.
Gregórios percorreu a casa, atravessou o jardim escuro e foi para a rua. Fez um passeio pelo bairro e observou as pessoas cozinhando, comendo e vendo televisão. Quando voltou ao ponto de partida, observou a fachada de um amarelo claro com o pórtico iluminado. Uma casa elegante num bairro de gente rica. É aqui que eu vivo agora. No salão sentou-se numa poltrona. O que poderia significar isso? Ele não conseguira mais tocar a Bubenbergplatz. Será que com o passar do tempo conseguiria tocar o chão de Lisboa? Que tipo de contato seria aquele? Como soariam os seus passos naquele chão? Viver o momento. Soa tão certo e tão belo, escrevera Prado num de seus breves apontamentos. Mas quanto mais desejo isso, menos percebo o que significa. Em toda a sua vida, Gregórios nunca se entediara. Para ele, havia poucas coisas mais incompreensíveis do que o fato de alguém não saber o que fazer com o seu tempo. Mesmo agora, ele não estava entediado. O que sentia naquela casa silenciosa e grande demais era outra coisa. O tempo parara. Não, o tempo não parara, mas não o arrastara consigo. Não o transportava para nenhum futuro. Simplesmente passava por ele, indiferente e intangível. Foi até o quarto do rapaz e começou a ler os títulos dos romances de Simenon. O homem que via o trem passar. Era o romance do qual vira cartazes afixados na vitrine do cinema de Bubenberg. Fotografias em preto e branco com Jean Moreau. Aquilo fora apenas 3 semanas atrás, na segunda-feira em que ele tinha fugido. O filme devia ter sido realizado nos anos 1960, há 40 anos. Há quanto tempo? Gregórios hesitou em abrir o livro de Prado. A leitura das cartas havia modificado alguma coisa. A carta do pai, mais ainda do que a carta do filho. Finalmente começou a folhear. Não havia mais muitas páginas que ele ainda não conhecesse. Como seria depois de ler a última frase? Sempre temera a última página. E a partir do meio do livro, já o afligia periodicamente o pensamento de que teria de haver irremediavelmente uma última frase. Mas dessa vez, lidar com essa última frase seria ainda mais difícil. Seria como se o fio invisível que o unira até ali com a livraria espanhola na Richensgraben estivesse se rompendo. Ele protelaria o virar da última página e adiaria o último olhar tanto quanto possível, já que não o podia evitar completamente. A última consulta ao dicionário, mais detalhada do que necessário. A última palavra, o último ponto. Só então chegaria a Lisboa. A Lisboa, Portugal. Tempo enigmático. Precisei de 1 ano para descobrir a duração de 1 mês. Foi em outubro do ano passado, no último dia do mês. Aconteceu o mesmo que acontece todos os anos, e que mesmo assim, todos os anos me deixa confuso, como se nunca tivesse experimentado antes. A nova luz desbotada da manhã anunciava o inverno. Já não era mais nenhum brilho ardente,
nenhuma faísca dolorosa, nenhum sopro de brasa, do qual procuramos nos proteger à sombra. Uma luz suave e conciliadora, que traz visivelmente em si a brevidade próxima dos dias. Não que eu enfrentasse a nova luz como um inimigo, alguém que a recusasse e combatesse com uma comicidade vã. Poupamos as forças quando o mundo perde os contornos nítidos do verão e nos mostra silhuetas mais difusas, as quais obrigam a sermos menos determinados. Não foi o véu pálido e leitoso da nova luz que me fez estremecer. Foi antes o fato de que aquela luz desmaiada e esvaída anunciava uma vez mais o fim irrevogável de um ciclo da natureza e de um trecho da minha vida. O que fiz eu desde o final de março, desde o dia em que a xícara pousada na mesa do café voltara a esquentar, surpreendendo-me quando toquei na asa? Teria decorrido muito tempo desde então ou pouco? 7 meses. O que é que isso significava? Normalmente evito a cozinha. É o reino de Ana. E há alguma coisa naquele seu enérgico manusear de frigideiras de que eu não gosto. Mas naquele dia eu precisava de alguém para poder expressar o meu susto silencioso, mesmo que acontecesse sem o enunciar. Qual é a duração de um mês? Perguntei sem qualquer introdução. Ana, que estava acendendo o gás, apagou o fósforo soprando. O que é que o senhor quer dizer? Sua testa estava enrugada, como alguém que se vê diante de um enigma insolúvel. Exatamente o que eu digo. Quanto tempo é um mês? Cabisbaixa, ela esfregou as mãos constrangida. Bem, às vezes são 30 dias, outras vezes... Isso eu sei, insisti impaciente. Mas a pergunta é, quanto tempo é isso? Ana pegou a colher de pau para ter qualquer coisa nas mãos. Certa vez, cuidei da minha filha durante quase um mês, disse ela hesitante, com o cuidado de um psicólogo que teme que as suas palavras possam fazer ruir alguma coisa no paciente que depois nunca mais possa ser reconstruída. Subia e descia a escada várias vezes por dia com a sopa que não podia ser entornada. Isso foi há muito tempo. E como foi depois, olhando para trás? Ana arriscou um sorriso, expressando o alívio por não ter falhado completamente com a sua resposta. Ainda é comprido, mas de alguma forma o tempo foi ficando cada vez mais curto. Também não sei. E hoje você sente falta daquele tempo com a sopa, subindo e descendo escada? Ana girou a colher de pau para um lado e para o outro. Depois tirou um lenço do avental e assoou o nariz. Claro que gostei de tratar da minha filha. Ela não estava nada teimosa. Mesmo assim, não quero voltar a passar por aquilo. Estava sempre com medo, porque não sabíamos o que aquilo era e se era perigoso. Quero saber outra coisa. Se você lamenta que aquele mês tenha passado, que aquele tempo acabou e que você não pôde mais fazer nada com ele. Sim, passou, constatou Ana. E agora não parecia mais um psicólogo pensativo, e sim um aluno aflito em exame. Está bem, disse eu, e fui para a porta. Ao sair, escutei como ela riscava um novo fósforo. Por que é que eu era sempre tão breve, tão brusco, tão ingrato para as palavras dos outros, quando se tratava de algo que eu realmente
de algo que era realmente importante para mim? De onde vinha essa necessidade de defender furiosamente o que para mim era relevante, se os outros nem queriam tirá-lo de mim? No dia seguinte, 1º de novembro, fui de madrugada até o Arco, no final da Rua Augusta, a mais bela rua do mundo. Sob a luz esmaecida do amanhecer, o rio era uma superfície lisa de prata fosca. Viver com especial lucidez o quanto dura um mês. Era essa a ideia que me tinha feito saltar da cama. No café, fui o primeiro a chegar. Quando só restavam alguns goles na xícara, retardei o ritmo de bebê-lo. Não sabia o que fazer quando o café acabasse. Mas se ficasse simplesmente ali sentado, aquele primeiro dia iria ser muito longo. E o que eu queria saber não era quanto tempo dura um mês para alguém que está totalmente ocioso. Mas então o que era que eu queria saber? Às vezes sou tão lento. Só hoje, quando a luz do início de novembro volta a quebrar, é que noto que a pergunta que fiz para a Ana e que tinha a ver com a irrevogabilidade, a perenidade, o lamento, a tristeza, não era a pergunta que me interessava. A questão que eu quisera colocar era outra, bem diferente. De que fatores depende que vivamos um mês como um tempo preenchido, nosso tempo, em vez de um tempo que passou por nós, um tempo que apenas sofremos, que nos escorreu por entre os dedos, parecendo-nos um tempo perdido, desperdiçado, sobre o qual não ficamos tristes porque passou, mas porque nada conseguimos fazer com ele. A questão, por isso, não era quanto tempo é um mês, mas antes, o que podemos fazer por e para nós durante o espaço de tempo de um mês. Quando é que tenho a impressão de que este mês foi inteiramente meu? É um equívoco, portanto, quando digo: precisei de 1 ano para descobrir a duração de um mês. Foi diferente. Levei 1 ano para descobrir o que eu queria saber quando fiz a pergunta equivocada sobre a duração de um mês. No início da tarde do dia seguinte, ao voltar da aula de português, Gregório encontrou-se casualmente com Mariana essa. Quando a avistou dobrando a esquina e avançando em sua direção, deu-se conta de repente do motivo pelo qual tinha evitado ligar para ela. Iria lhe contar dos seus acessos de tontura. Ela conjecturaria em voz alta sobre o que poderia ser, e ele não estava disposto a ouvir aquilo. Ela propôs irem tomar um café e falou do tio João. Fico a manhã inteira de domingo esperando por ele, dissera ele, referindo-se a Gregórios. Não sei porquê, mas com ele posso desabafar. Não que assim desapareçam as coisas que me pesam na alma, mas me sinto aliviado durante algumas horas. Gregórios falou de Adriana e do relógio, de Jorge e do clube de xadrez e da casa de Silveira. Esteve perto de mencionar a viagem para Berna, mas sentiu que não deveria falar daquilo. Quando ele terminou, Mariana lhe perguntou pelos óculos novos e os seus olhos se contraíram num olhar inquiridor. Está dormindo pouco, disse ela. Ele lembrou daquela manhã, quando ela o examinara e em que ele não quisera se levantar da poltrona diante da sua mesa de trabalho. Daquele exame detalhado, da viagem de barca para Cacilhas e do chá
assam vermelho dourado que tomara depois na casa dela. Tenho tido vertigens ultimamente, disse ele, e depois de um instante, estou com medo. Uma hora mais tarde, saiu do seu consultório. Ela checara mais uma vez a acuidade visual e medira a sua pressão arterial. Ele tivera que fazer flexões e exercícios de equilíbrio. E ela lhe pedira para descrever em pormenores os ataques de tontura. Depois anotara num papel o endereço de um neurologista. Não parece ser nada grave, disse ela, e também não surpreende, considerando quanta coisa mudou na sua vida em tão pouco tempo. Mas é preciso fazer os exames de rotina. Ela vira o retângulo vazio na parede do consultório de Prado, onde antes ficava o mapa do cérebro. Ela logo notou o seu pânico. Um tumor provocaria outras perturbações completamente diferentes, disse ela, passando a mão levemente pelo seu braço. A casa de Melody não ficava muito distante. Eu sabia que iria voltar, disse ela ao abrir a porta. Depois da sua visita, Amadeu voltou a ficar muito presente para mim durante alguns dias. Gregórios lhe deu as cartas do pai e do filho para ler. Isso é injusto, disse, depois de ler as últimas palavras na carta do pai. Injusto e merecido, como se Amadeu o tivesse levado ao suicídio. O seu médico era um homem clarividente. Ele lhe receitava os comprimidos para dormir, sempre em doses reduzidas. Mas papai sabia esperar. A paciência era o seu ponto forte. Uma paciência de pedra muda. Mamãe pressentiu. Ela sempre pressentia tudo e não fez nada para impedir. Agora já não lhe dói mais nada, disse durante o velório. Amei-a por essas palavras e ele não precisa mais sofrer, disse eu. Sim, disse ela, isso também. Gregórios falou das visitas que fizera a Adriana. Melody disse que desde a morte de Amadeu nunca mais estivera na Casa Azul, mas que não se surpreendia com o fato de Adriana tê-la transformado em um museu e templo no qual o tempo parara. Desde pequena, ela já o venerava. Era o irmão mais velho que sabia tudo, que ousava contestar o papai. O papai! Um ano depois de ele ir para Coimbra, ela foi para um colégio feminino, aquele que fica em frente ao liceu, a mesma escola que Maria João tinha frequentado. Ali, Amadeu ainda era o herói de dias passados, e ela desfrutou do fato de ser a irmã do herói. As coisas poderiam ter evoluído em outro sentido, mais normal, se não tivesse acontecido o drama em que ele lhe salvou a vida. Aconteceu quando a Adriana tinha 19 anos. Amadeu, que se preparava para os exames finais, estava em casa, debruçado sobre os livros dia e noite. Só descia para as refeições. Foi durante uma dessas refeições familiares que Adriana se engasgou. Todos tínhamos servido nossos pratos e não notamos nada. De repente, ouviu-se um ruído esquisito, um estertor horrível vindo de Adriana. Ela segurava o pescoço com as duas mãos e começou a bater desesperadamente com os pés no chão. Amadeu estava sentado ao meu lado, absorto na preparação do exame. Já estávamos acostumados a vê-lo assim, como um fantasma mudo que nem sequer sabia o que estava comendo. Dei-lhe uma cotovelada e apontei para Adriana. Ele olhou, confuso. O rosto de Adriana estava roxo,
já não conseguia respirar e o seu olhar desamparado se virou para Amadeu. Todos nós conhecíamos a expressão que apareceu no seu rosto. Era a expressão de uma concentração furiosa com que ele sempre ficava quando se deparava com algo difícil que não conseguia compreender instantaneamente. Ele estava habituado a compreender tudo instantaneamente. Ele se levantou com um salto. A cadeira tombou para trás. Com poucos passos estava atrás de Adriana. Agarrou-a por baixo dos braços e a pôs de pé. Virou-a, de modo a que ficasse de costas viradas para ele. Depois a agarrou pelos ombros, respirou fundo e, com um enorme tranco, puxou o seu tronco para trás. Um estertor abafado saiu da garganta da nossa irmã. Mas fora isso, nada mudou. Amadeu ainda deu 2 trancos iguais, mas o pedaço de carne entalado na traqueia não se moveu. O que aconteceu em seguida ficou gravado para sempre na memória de cada um de nós. Segundo por segundo, gesto por gesto, Amadeu colocou Adriana de novo sentada na cadeira e me chamou. Dobrou a sua cabeça para trás. Segura, disse entre dentes, segura com toda a força. Em seguida pegou a faca afiada da carne e a limpou com um guardanapo. Todos nós prendemos a respiração. Não! Gritou mamãe. Não! Acho que ele nem escutou. Sentou-se no colo de Adriana, como quem monta num cavalo, e olhou-a bem nos olhos. Preciso fazer isso, disse, e até hoje me espanto com a tranquilidade da sua voz. Senão, você vai morrer. Tire as mãos. Confie em mim. Adriana tirou as mãos do pescoço. Ele apalpou com o dedo indicador até encontrar o intervalo entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Em seguida, encostou a ponta da faca na fenda. Inspirou fundo, fechou os olhos brevemente e espetou. Eu me concentrei em manter a cabeça de Adriana presa como num torno. Não vi o sangue jorrar, só o vi depois na sua camisa. O corpo de Adriana contorceu-se todo. Quando ouvimos o assobio com que ela inspirava o ar através da incisão, percebemos que ele tinha encontrado o caminho para a traqueia. Abri os olhos e vi apavorada como Amadeu rodou a lâmina na ferida. Parecia um ato de especial brutalidade. Só mais tarde compreendi que ele tinha de manter aberto o canal de ar. Então Amadeu tirou do bolso uma caneta esferográfica, segurou-a com os dentes, desatarrachou com a mão livre a parte de cima, arrancou a mina e introduziu a parte interior na ferida, como uma cânula. A respiração de Adriana era intermitente e assobiava, mas ela estava viva, e os sinais de asfixia desapareceram lentamente do seu rosto. A ambulância, ordenou Amadeu. Papai acordou do seu imobilismo e foi até o telefone. Levamos Adriana, de cujo pescoço saiu o tubo da esferográfica, até o sofá. Amadeu passou-lhe a mão pelos cabelos. Não havia outro jeito, disse. O médico que apareceu poucos minutos mais tarde colocou a mão no ombro de Amadeu. Foi por um triz, disse. Que presença de espírito, que coragem na sua idade. Quando a ambulância havia saído com Adriana, meu irmão se sentou no seu lugar à mesa, a camisa salpicada de sangue. Ninguém disse uma única palavra. Acho que aquilo foi o pior para ele, o fato de ninguém dizer nada. O médico constatara com poucas palavras que Amadeu procedera corretamente e salvara a vida de Adriana. Mesmo assim, ninguém disse uma única palavra.
e o silêncio que enchia a sala de jantar estava repleto de um espanto horrorizado pelo seu sangue frio. O silêncio me fez parecer um carniceiro, disse alguns anos depois, na única vez em que falamos sobre o assunto. No fundo, ele nunca conseguiu superar o fato de o termos deixado naquele momento tão completamente sozinho. Acho que isso mudou para sempre a relação com a família. A partir daí passou a vir mais raramente, e quando aparecia era como um visitante bem educado. De repente o silêncio se quebrou e Amadeu começou a tremer. Levou as mãos ao rosto e ainda hoje consigo ouvir aquele soluçar seco que sacudiu seu corpo. Mais uma vez o deixamos sozinho. Eu ainda fiz um carinho no seu braço, mas era muito pouco. Eu era apenas a irmãzinha de 8 anos. Ele precisava de algo bem diferente naquele momento. Aquilo fez o copo transbordar. De repente, Amadeu ergueu-se de um salto, subiu as escadas correndo e voltou do quarto com um manual de medicina. Atirou o livro com toda a força na mesa, fazendo os talheres baterem contra os pratos e os copos tilintarem. Aqui, gritou, está tudo explicado aqui. Traqueotomia através da membrana cricotireoidea é o nome que se dá a essa intervenção. Por que estão todos olhando feito patetas, sentados aí como uns patetas? Se não fosse eu, teríamos que levá-la daqui num caixão. Adriana foi operada e depois passou mais 2 semanas no hospital. Amadeu a visitava diariamente, sempre sozinho. Não queria ir conosco. Adriana estava cheia de uma gratidão imensa que tinha contornos quase religiosos. Muito pálida, o rosto imóvel nas almofadas, com um curativo no pescoço, revivia sempre a cena dramática. Uma vez me falou isso, quando eu estava sozinha com ela. Momentos antes de ele espetar a faca, os cedros lá fora ficaram vermelhos. Vermelhos de sangue, disse. Depois, desmaiei. Melody contou ainda que ela tinha saído do hospital com a convicção de que iria dedicar a sua vida ao irmão que a salvara. Amadeu ficou assustado e tentara dissuadi-la dessas ideias. Durante algum tempo pareceu que tinha conseguido. Ela conheceu um francês que se apaixonou por ela e o episódio dramático parecia ter sido esquecido. Mas a paixão acabou no momento em que Adriana engravidou. Novamente, Amadeu foi chamado para acompanhar uma intervenção no seu corpo. Ela sacrificou para isso a sua viagem com ele, sacrificou para isso a sua viagem com Fátima, voltando da Inglaterra antes do tempo. Ela estudara enfermagem depois do liceu. E quando 3 anos mais tarde ele abriu o consultório na Casa Azul, era evidente que ela trabalharia como sua assistente. Fátima não quis deixá-la morar na casa. Houve cenas dramáticas quando ela teve que sair. Depois da morte de Fátima, não demorou 1 semana até ela se mudar para lá. Amadeu estava completamente transtornado com a perda e incapaz de opor resistência. Adriana vencera. Nossa! Gente do céu! Cada passagem, não?
de tirar o fôlego da gente. Mas tá bom. Esse foi o capítulo 34. Amanhã nós voltamos, tá bom? E damos continuidade na nossa leitura, tá? Um abraço, obrigada e até amanhã.